ter nenhum tipo de confusão nesse tema, tá? Não esquecer. Igreja como organismo, nós falamos já na aula passada que a igreja, como características da igreja como organismo são: a igreja é um corpo místico de crentes regenerados, justificados e santificados. Então, essa é a igreja como organismo, que vem a ser o corpo de Cristo. E a gente disse mais, senhor, que o corpo de Cristo, né, é chamado corpo místico, não por causa de alguma espécie de misticismo, algum tipo de esoterismo que faça parte da nossa crença, mas sim porque o corpo místico é um corpo que não é palpável, é um corpo que não pode ser identificado visualmente, é um corpo composto de pessoas que estão espalhadas em diversos lugares da terra, elas que viveram em diferentes épocas da história e que todas compõem conjuntamente a igreja dos salvos, ou seja, são regenerados, justificados e santificados. São regenerados, são uma nova criatura, gerados de novo, nova criatura, são justificados, ou seja, o sacrifício vicário de Cristo foi aceito por eles e ele está completamente justificado diante de Deus, ele não tem culpa diante de Deus. E ele é santificado, ou seja, ele é exclusivo, ele não está coadunando com o pecado, ele está lutando contra o pecado, ele está se santificando em Cristo Jesus, está sendo exclusivo para ele. Então, independentemente da igreja que ele estiver, desde que esteja de acordo com as doutrinas fundamentais, ele está buscando a Cristo Jesus na igreja onde ele está, no país onde ele está, na sociedade em que ele está inserido, e ele, mesmo que toda aquela igreja que está em volta dele, chamada igreja local, a igreja de organização, não esteja toda incluída dentro do corpo dos salvos, aqueles que estão em comunhão com Cristo Jesus, existem aqueles que estão. Então, aqueles que estão em comunhão com Cristo Jesus em tal igreja, na igreja A, na igreja B, na igreja C, na igreja D, no país tal, no Brasil, na Argentina, no Japão, na Índia, na Coreia do Sul, tá certo? Esses crentes todos que estão espalhados por esses lugares, que são crentes salvos, que estão esperando a vinda de Cristo Jesus, todos eles compõem o corpo místico, compõem a igreja organismo, tá certo? Essa igreja não é possível ser vista, identificada. Essa igreja só será identificada no dia do arrebatamento, quando eles ouvirem a trombeta tocar, quando nós formos ressuscitados e todos nós formos transformados. Aí nós estaremos todos reunidos, aí nós seremos identificados, nós saberemos que todos nós estamos em comunhão com Cristo Jesus e fazemos parte dessa igreja, certo? Então este é o chamado corpo místico de Cristo, e é também chamada a igreja organismo. A igreja organismo. Dissemos na aula passada também que a igreja como corpo místico é a soma dos cristãos genuínos. Também os membros da igreja como organismo não se conhecem nominalmente, faz parte disso que eu expliquei. Os membros da igreja como organismo falam uma só língua e têm um só propósito, que é servir a Deus acima de todas as coisas. Ele ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, independentemente de usos, costumes, que o irmão da igreja tal usa uma roupa assim, outro usa uma roupa assada, outro fala isso aqui, outro fala de outro jeito, independentemente dessas questões que fazem parte das igrejas locais, da igreja de organização, que são importantes para essas igrejas, independentemente de todas essas questões, essas pessoas aqui falam uma só língua. Qual é? A prioridade dela é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quer dizer, eles estão juntos no mesmo propósito, que é glorificar o nome de Cristo na sua vida. E aí o que acontece? Eu, como assembleano, eu entendo que glorificar o nome de Deus é ter esses usos e costumes que eu tenho, essa postura que eu tenho. Outro irmão batista tem um outro ponto de vista, diferente. Mas qual é o propósito dele, com essa atitude dele? É glorificar Jesus acima de todas as coisas na vida dele? Ou é simplesmente querer misturar a igreja com o mundo? E aí o que acontece? Uma pessoa daquela igreja pode fazer isso, uma pessoa dessa igreja também pode, e assim vai, do jeito que tem qualidade, tem defeitos, em ambas as igrejas locais. Agora, dentre as igrejas locais, existem aqueles que o propósito central da vida deles é adorar a Deus, é glorificar o nome do Senhor Jesus na sua vida. E com esses é que o Senhor Jesus tem compromisso, e são esses que compõem a igreja organismo, tá certo? Falamos também que a igreja organismo, o corpo místico de Cristo, não pode ser institucionalizada. A instituição é exatamente a parte administrativa, burocrática, gestora da igreja.
A igreja instituição é a igreja organização, a igreja local, a igreja com hierarquia, postos hierárquicos. Nós vamos ver governo da igreja daqui a pouco, na lição 3. Então a igreja local, a igreja organização é institucionalizada e tem que ser, porque ela tem que ser ordeira, tem que haver ordem, tem que haver regimento interno, tem que haver hierarquia, cargos, ordenanças, tá certo? Autoridades para poder gerir o espaço físico que ela ocupa. Senão vira anarquia, senão vira bagunça. Então, quando nós colocamos o contraste entre igreja organização e igreja organismo, não estamos dizendo que a igreja organismo é importante e que precisa existir, e a igreja organização não precisa existir, de forma alguma. Estamos simplesmente dando as características que as diferenciam e dizendo que elas têm as suas características que são singulares a cada uma e que têm níveis de importância. Então, por exemplo, a igreja organismo, obviamente, ela é mais importante que a igreja organização, porque ela é a igreja composta por salvos. Só que, por outro lado, ela é mística. Ela não pode ser vista, não pode alguém dizer fundar a igreja só dos salvos, né? A Assembleia de Deus, igreja só dos salvos. Não tem como você dizer, vou passar um filtro aqui e só vai entrar salvo. De forma alguma, esse não é o caráter da igreja. A igreja tem que ser aberta. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o propósito da igreja é chamar a todos. Então esse é o papel que não vai caber à igreja organismo, vai caber à igreja organização. A igreja organização vai tentar atender a todos, vai chamar a todos, vai deixar disponível para todos. E todos vindo até a igreja organização, quando estiverem dentro dela, alguns vão servir a Deus em espírito e em verdade, e vão ser verdadeiros crentes, verdadeiros servos e servas de Deus. E outros, infelizmente, vão jogar fora a oportunidade. Vão estar dentro da igreja, organização, vão estar filiados a ela, vão ganhar um cartão de membro, né, ou até outros tipos de cartões, mas não necessariamente vão querer buscar uma vida espiritual, uma comunhão espiritual com Deus. Vão crescer às vezes numa matéria teológica, vão crescer às vezes numa habilidade de pregar, numa habilidade de ensinar, numa habilidade de cantar, mas não vão crescer espiritualmente numa comunhão vertical com Deus, tá certo? Nossa comunhão tem que ser horizontal entre os irmãos, tem que ser vertical com Deus. Então não basta apenas termos comunhão horizontal, ou seja, somos bem aceitos pelas pessoas, somos bem conceituados, as pessoas nos conhecem, nos respeitam, mas verticalmente não temos nada com Deus. Então, se nós fizermos assim, fizermos na nossa vida esse tipo de coisa, nós estamos perdendo nosso tempo, porque não obteremos o prêmio que é o galardão celestial, que é a coroa celestial. Então o que acontece? Existem alguns que vão crescer dessa forma, horizontalmente, fazem parte da igreja local, estão muito bem com a igreja de organização, mas não necessariamente estão inseridos na igreja de organismo. Então tem que haver essas duas características, essas duas igrejas, e vamos estudar a igreja organização daqui a pouco. A igreja organismo é invisível, mas se manifesta na igreja visível. Veja como as duas se relacionam. A igreja organização existe no plano humano e atende a todos. As portas estão abertas para todos, até o dia que vier o arrebatamento e vai haver outra situação, vai haver outro plano. O plano da igreja vai ter se cumprido. Então a igreja organização está aberta para todos, mas dentro da igreja organização está inserida a igreja organismo. Por quê? A igreja organismo é composta dos salvos, regenerados, justificados e santificados. Eles estão aqui dentro e eles têm que brilhar. Tá certo? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, foi o que Jesus disse. Por quê? Porque ela é referencial. Então a igreja organismo, que está dentro da igreja organização, tem que ser um referencial dentro dela. E quando as pessoas que não estão comprometidas com os propósitos, com os objetivos centrais da fé, tentam interagir e destruir a igreja, a santidade da igreja, a igreja organismo tem que se manifestar dentro dela. E defender o quê? Defender a verdade do Evangelho. É por isso que os senhores e as senhoras estão buscando aperfeiçoamento, estão buscando mais conhecimento. Por quê? O dia que alguém que está inserido na igreja de organização, mas não tem comunhão vertical com Deus, não está na igreja organismo, tentar abrir a boca para falar algo que seja herético aqui dentro, para falar algo que seja contra a doutrina, você vai ter condições de defender a palavra de Deus, defender a verdade da palavra de Deus. Fala, não é por aí, não é
é assim não. Esse tipo de prática aí não está fundamentado na palavra de Deus. Isso aí você aprendeu lá onde você andava pelo mundo, isso é rabujo. Você aprendeu lá no terreiro de Macumba, você aprendeu lá na roda de filosofia ateia, você aprendeu lá no liberalismo, você aprendeu em algum outro lugar. E você está querendo trazer isso para dentro da igreja. Isso não faz parte, isso não está fundamentado na palavra de Deus. Aí você vai fazer a questão de apologia. Apologia é a defesa da fé. Então cabe a quem essa defesa da fé? A igreja invisível. A igreja organismo, que está inserida dentro da igreja organização. Isso aí tem que ser muito sério, tem que ser levado em consideração, porque senão a igreja ela perde seu propósito. Ela pode ser. Tem igrejas que nasceram bem e foram completamente desvirtuadas do seu objetivo, do seu propósito. A igreja organismo, ela só vai existir se existir a igreja organização? Ela depende da existência. Na verdade, a igreja organização é que nasce da igreja organismo. A igreja organismo, por exemplo, nasceu quando Jesus começou a chamar os apóstolos e começou a pregar, e aqueles discípulos vão se agregando. Ali temos igreja organismo já, não temos organização ainda. Igreja institucionalizada, que vão ser depois para a fundação dos cargos eclesiásticos. Aí você tem uma organização sistemática. Ali não, ali temos só Jesus e os demais. Jesus é o centro da situação ali. Aí Jesus depois, como foi falado aqui, ele vai virar o fundamento para a igreja organização. Então o processo, a igreja organização, dela sai a igreja organismo, dela sai a igreja organização. Ela está no centro. É como a semente e a árvore. Toda aquela árvore enorme, ela vai vir de uma pequena semente. Então a igreja organismo é a semente para a árvore, para a igreja organização. Tá certo? Somente crentes salvos compõem a igreja organismo. Tá certo? Por causa dessas coisas mesmo que nós falamos. Aí o que temos? Com isso aqui, ó, a continuação da nossa aula. A igreja organização. Está na página 31. Página 31, meus amados. Página 31. Vamos falar sobre a igreja organização. A igreja como organização é um grupo de cristãos, biblicamente falando. Quando se fala em igreja na qualidade de organização, refere-se a uma congregação local. É uma outra característica sempre dada à igreja como organização. É uma congregação local, ou seja, ela tem que existir no tempo e no espaço. Tá certo? Onde está a igreja? A igreja está em determinado lugar, está em tal lugar. Que igreja é esta? É uma igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Então ela está vinculada à CGABB. Ela está subordinada a essa organização. Ela tem um pastor presidente, o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Tem os seus vice-pastores, seus secretários, seus pastores setoriais, seus pastores locais, né? Todo quadro de cargos hierárquicos que a governam. A igreja, a organização é a igreja local. Isto é, uma agremiação de crentes batizados e que se reúnem em um determinado lugar com o propósito de adorar a Cristo. Um exemplo clássico disso verifica-se em Apocalipse 2:8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Agora veja só, eu vou até a pergunta que o Zaqueu fez, porque a gente tem que desenvolver esse conceito. Veja, imagina só, se uma pessoa ela tivesse muita boa vontade, ou talvez não, tivesse só interesse mesmo, e ela falasse assim: esse negócio de igreja é uma boa, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver na internet como é que faz, eu pego lá, registro um nome, né? Registro lá um CNPJ, eu pego lá minhas economias, alugo um salão, compro cadeiras de plástico, um púlpito, um microfone, uma caixa de som, né, um DVD para pôr lá a pessoa desafinada para cantar, e aí eu abro uma igreja. Então o que acontece? Muitas das vezes isso tem se repetido ao longo da história. E o propósito que está, o propósito motriz, o propósito central, às vezes, da pessoa que dá início a um local desse, uma determinada denominação dessa, não é necessariamente a honra e a glória do nome do Senhor e a expansão do seu reino.
a pregação do Evangelho. A força que motivava ele, às vezes, era ganância, só ganância. Ele queria sair do seu trabalho e queria ter um lugar fácil para ganhar dinheiro. Então, o que acontece? A igreja, num todo, ela tem que reunir as duas características: a igreja organização e a igreja organismo. A igreja organismo, ela dá origem à igreja organização. A igreja organismo é a comunidade dos salvos, e ela está ligada a Cristo Jesus e tem um propósito, a propagação do seu reino. Então, ou seja, uma pessoa que tem como propósito a propagação do reino de Deus a toda criatura e está em comunhão com Deus, naturalmente ela vai pregar o Evangelho, agregar pessoas em volta dela. Essas pessoas que estão agregadas querem cultuar a Deus e precisam de um teto. Veja só o desenvolvimento da coisa. O primeiro propósito foi a propagação do reino de Deus, a pregação do Evangelho, tá certo? O cumprimento da ordenança. A partir dessa célula-mãe, desse desejo, né, o atendimento ao ID, né, a pregar o Evangelho a toda criatura, vem uma agremiação de pessoas, uma reunião de pessoas. Essa agregação de pessoas em torno dessa pregação do Evangelho é dada como era de eclesia. Por quê? É a tradução para a assembleia, reunião de pessoas. A eclesia no mundo grego tinha uma outra finalidade. A eclesia no Novo Testamento tem a única finalidade de servir e adorar ao Senhor Jesus de todo o coração, em espírito e em verdade. Em espírito e verdade. Então, a partir do propósito certo, nasce a igreja saudável, vamos dizer assim. Nasce a igreja com o propósito correto, com o objetivo certo, com a orientação correta. E Deus vai estar atuando no meio dela. Por quê? Deus já estava lá atrás quando ela começou. Quando a primeira pessoa tomou a iniciativa de começar a pregar o Evangelho e começar a se reunir pessoas em torno dela. Mas aquela outra igreja que nasceu somente como organização, uma pessoa, ou seja, que tinha algum recurso financeiro, tinha algumas ideias e organizou um determinado lugar, ela não tinha o mesmo propósito que a primeira, de pregar o Evangelho à criatura. Ela simplesmente tinha um objetivo, propósito dela diferente, e ela foi lá e empreendeu. É um empreendimento dela. É como uma empresa. Você monta uma empresa, você monta uma parcelaria, você monta uma bijuteria, você monta uma igreja. Aí o que acontece? Muitas das vezes esse tipo de igreja que nasce só com organização, ela não prospera, no sentido de prosperar doutrinariamente. Ela facilmente se torna uma heresia, uma igreja herética, porque ela nasceu com uma proposta errada. Ela nasceu de uma forma incorreta. Ela tem que nascer primeiro como organismo, e o organismo atrai a organização. O organismo gera a organização. Por causa da igreja organismo que está ali, a igreja organização surge em volta dela. A igreja organização é o teto, é o templo, é a cadeira, depois a ordem hierárquica que vai surgir para administrar tudo aquilo. Mas o propósito central era a igreja organismo. Pode falar. É difícil uma coisa dessa existir por muito tempo, né? Às vezes Criada com propósito. é difícil. Está cheio de gente que nasce e morre, vocês nem estão sabendo. Mas na Eu não igreja, acredito que Deus deixa isso imediatamente não, entendeu? Não tem muito tempo de vida, não. É nível. Agora tem muitas delas que são arrebanhadas por outros movimentos maiores. Tem outras igrejinhas aí pequenas que não tem, doutrinariamente não tem vida, fortaleza de Cristo Jesus. Que a sua liderança não está comprometida com a doutrina. Aí o que acontece? Vem um palastrão, fala no ouvido do pastor, então às vezes um cara muito mais assunto que ele, vai lá e acaba envolvendo ele num movimento maior. Aí você vê, um cara prega uma heresia e essa heresia ecoa por diversos lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque aqueles líderes não tinham competência para serem cristãos, para atuarem como estão atuando. Eles não têm referencial bíblico, não têm referencial doutrinário para estarem à frente de uma igreja. Eles poderiam ser bons diáconos, poderiam ser bons presbíteros, poderiam ser bons cooperadores, mas a ganância os fez querer ser um líder de igreja. Quando vem determinados propósitos, ele não sabe analisar aquilo à luz da Bíblia. Pegar aquela proposta, pegar aquela pregação, pegar aquela profecia, pegar aquele ensino teológico e ver se ele está fundamentado na Bíblia. Por quê? Porque ele conhece a Bíblia direito. Eu tenho na minha família exemplo de pessoa que não tem base bíblica nenhuma, zero de base bíblica. E ele foi lá, abriu uma igreja, tem o CNPJ, tem o salão, tem a igreja, e é uma confusão. É uma confusão, é uma loucura. Vou fazer uma pergunta.
não seria o contrário, a igreja, a organização só vai existir se o organismo está primeiro, porque não, é isso que eu estou falando. A igreja é o organismo da origem da da pessoa, pessoa. seja o Espírito Santo que entra na vida da pessoa e muda ele, ó, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, então você tem que ir por esse caminho. Isso. Então primeiro vem o organismo, tá? Depois vem a organização. É isso que eu estou dizendo, exatamente. O organismo, do organismo é que vem a organização para atender às suas necessidades. Porque a organização é o centro, é a coluna, é a espinha dorsal. E a igreja de organização é somente para atender às suas necessidades. Dar um teto aos crentes, dar um templo para eles congregarem, dar banco para eles ficarem, só para isso. E é uma organização hierárquica que rege a ordem dentro dela, a ordem do culto. Né? Então a organização ela tem o seu propósito, seu objetivo, sua importância, mas ela tem que estar no seu devido lugar. Olha só, um exemplo clássico disso verifica-se em Apocalipse 2,8, como já li, né? Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Veja ainda Apocalipse 2,12 e 2,18. No trecho de 1 de Coríntios 1 e 2, lemos: a igreja de Deus que está em Corinto. Ali o apóstolo Paulo está escrevendo a uma comunidade cristã que residia na cidade de Corinto. O mesmo acontece com a comunidade de Tessalônica. Tessalonicenses 1 e 1. João anotou as advertências dadas pelo Senhor Jesus às igrejas da Ásia. Apocalipse 2, 1, 3 e 14. Ali o Senhor Jesus adverte seus líderes com sérias ameaças. Escatologicamente falando, há várias interpretações acerca da identidade daquelas igrejas. De qualquer forma, o termo igreja usado ali está no plural e, portanto, deve ser entendido como grupos locais, tá certo? Igreja que está em Esmirna, igreja que está em Laodiceia, igreja que está em Filadélfia, né? Igreja que está em Sardes, por aí vai. São igrejas, grupos locais, diversos grupos locais, cada um responsável pela sua gestão. Está no plural, portanto, deve ser entendido como grupos locais de cristãos, ainda que esses grupos representem as várias etapas da igreja, como é entendido por alguns expositores dessa teoria. Conforme já vimos, embora a igreja seja uma só, como organismo, veja só, hein? Embora a igreja seja uma só como organismo, ali no Apocalipse fala de vários grupos de congregados. Seus membros são conhecidos nominalmente. Aí vem as características de cada um, né? Então, veja só como a coisa se desenvolve. A igreja organismo é o centro da coisa. É da igreja organismo que tem que surgir a organização. Porque a igreja organismo é a igreja que está intimamente conectada à cabeça, que é Cristo. A igreja organismo é o corpo místico, que está se espalhando por toda a terra, pregando o evangelho a toda criatura. Aí, da igreja organismo, surge a necessidade da organização, para atender às suas necessidades. E é o que acontece. A igreja e a organização são naturalmente igrejas com administração hierarquizada e com locais diferenciados. Então a igreja e a organização não precisa estar completamente unificada administrativamente. Essa é a questão. Quando João é usado por Jesus para escrever aquelas cartas, ele escreve distintamente para cada igreja. Para cada igreja. Ele escreve a igreja de Laodiceia, ele escreve a igreja de Filadélfia, a igreja de Sardes, a igreja de Pérgamo. Ele escreve a cada uma daquelas igrejas tratando de problemas específicos que estão acontecendo naquelas igrejas. A igreja de Pérgamo tem problemas que são diferentes dos problemas que estão acontecendo em Sardes. Sardes tem problema diferente daqueles que estão em Filadélfia. Cada um tem a sua vida, cada um tem o seu desenvolvimento, seus problemas específicos, suas glórias também. A igreja de Éfeso, né? Cada uma tem as suas qualidades e seus defeitos. Então a igreja de organização não é necessário que ela esteja completamente unificada debaixo de uma administração humana. Por quê? Porque dentro da igreja de organização está a igreja organismo. E a igreja organismo, sim, essa tem uma só cabeça. A cabeça da igreja organismo é Cristo. Certo? Quando eu e você servimos a Deus, nós temos 2 âmbitos de trabalho. Primeiro, nós servimos a Deus aqui no plano físico, entre os homens. Nós temos um compromisso com o nosso pastor, nós temos um compromisso com o nosso líder, nós temos um compromisso com a igreja, zelamos pela doutrina, zelamos pelos usos e costumes. Tudo isso é verdade, só que para que tudo isso aconteça, nós temos um compromisso maior com o Senhor Jesus Cristo. Então, por que eu me submeto a essa gestão da igreja? Por que eu obedeço aos usos e costumes?
Por que eu preservo a doutrina? Por que eu ando conforme a doutrina? Porque eu sirvo a Jesus em espírito e verdade. Se eu não servisse a Jesus como eu sirvo, nada disso faria sentido. Você percebe? Então o que acontece? Mesmo que tenhamos igrejas locais diferentes, com lideranças humanas diferentes, cada igreja dessa, e dentro dela, tem que ter pessoas integrantes da igreja de organismo, da igreja que está ligada a Cristo Jesus, ao corpo místico. E as pessoas que estão ligadas ao corpo místico, se elas obedecem à doutrina, se elas atendem aos usos e costumes, se elas têm algum compromisso, é porque elas têm compromisso primeiro com Deus. Então, por isso que não há nenhum problema haver igrejas locais diferenciadas com diferentes administrações. Se espera, né, se espera dos administradores da igreja, organização, seja eles igreja e organismo. Sim, exatamente. Aí o que acontece? Nem sempre essa organização ela é bem administrada, nem sempre ela é bem gerida. Aí o que acontece? Dentro da igreja local, dentro da igreja de organização, tem que a igreja organismo se manifestar para defendê-la, se manifestar para bem administrá-la e para denunciar aquilo que não for de acordo com a palavra, com a doutrina. Porque se as pessoas que estão dentro da igreja local, não se manifestam, as pessoas que estão dentro da igreja local, sendo elas integrantes da igreja organismo, elas veem o mal e não falam, não se manifestam, pessoas que podem não estar inseridas no corpo de Cristo tomam a frente. Como algumas igrejas foram, muitas vezes, levadas a tomar atitudes ruins, a pregar palavras fora da verdade, porque pessoas com outros interesses tomaram a frente. Na igreja organismo, na igreja organização, na igreja organização, na igreja local, na igreja humana. Certo? Então, existe sempre essa relação, igreja local, organização, diferentes igrejas, diferentes administrações, mistura de pessoas que estão comprometidas com a verdade e outras talvez não estejam, e é necessário que dentro da igreja local, as pessoas integrantes da igreja organismo, integrantes do corpo de Cristo, sejam zelosas pela doutrina, sejam zelosas pela direção da igreja local, para que a igreja local não perca a sua finalidade, não se desvie da sua finalidade, tá certo? Olha só. Aí você vê, a igreja e a organização diz respeito à congregação local, como estamos aqui afirmando. A igreja organização tem seu rol de membros. A igreja organismo não é possível estabelecermos um rol de membros. Não é possível fazer uma lista. Quem são as pessoas que verdadeiramente estão em comunhão com Deus? Quem são as pessoas? Sim? Isso aí, isso aí. A única possível lista das pessoas que fazem parte da igreja organismo é o livro da vida. Se tivéssemos acesso a ler o livro da vida, nós teríamos a relação. As pessoas estão inseridas no livro da vida, elas estão em comunhão com Cristo Jesus. Ou seja, a igreja organismo é você. Ou seja, a igreja organismo é você. Exatamente. Que faça parte da assembleia, que faça parte da igreja que estiver, exatamente. E ela tem que ser referencial ao que estiver, porque ela está em comunhão com Cristo Jesus. Agora, a igreja e a organização, necessariamente temos um rol de membro, necessariamente temos uma lista de pessoas que são as suas integrantes. A igreja e a organização é a instituição religiosa. Instituição por quê? Porque ela é uma igreja local, ela é uma igreja real, é uma igreja que tem bens a gerir, que tem pessoas debaixo da sua tutela, que tem que administrar, ela tem um rito, tá? Uma liturgia a cumprir. A igreja, por exemplo, a igreja organismo. Você inserido na igreja organismo, como é que você adora a Deus? Você adora a Deus da forma como você sente, como você entende de adorar. Você adora a Deus deitado, você adora a Deus de joelho, você adora a Deus andando pela rua, você serve a Jesus de diversas formas. Então, qual é o rito da igreja organismo? Não existe um rito específico. Você serve a Jesus em espírito e em verdade constantemente. Então, você faz parte da igreja organismo também. Quando você, no seu dia a dia, você cultua, você adora,
Quando você abre a boca para evangelizar, você está atendendo ao chamado. Você poderia dizer, você não é um missionário quando você evangeliza? Você não é um pastor quando você aconselha? Você não é um presbítero quando você auxilia alguém está pregando e você está auxiliando? Né? Você não é um diácono quando você traz alguém aqui para a igreja? Você não está sendo os braços da igreja? Veja só, todas as funções da igreja de organização, que são hierarquizadas, elas podem ser todas realizadas dentro de uma pessoa só, integrante da igreja de organismo. Então todas elas existem num plano espiritual, vamos colocar assim, e existem num plano material. Num plano espiritual, você pode desempenhar todas essas funções a partir do chamado que Deus desenvolveu na sua vida. Se o Senhor Jesus colocar a palavra na sua boca, você vai pregar. E você vai pregar, e ninguém vai saber que você pregou, às vezes. Vai saber a pessoa que ouviu, né? Mas às vezes a igreja de organização não sabe. E você pregou maravilhosamente. E você não necessariamente é um pregador na igreja de organização, mas na igreja de organismo, você prega. E Jesus te usa. E eu digo mais para você tem um galardão. Né? Seu galardão, a sua coroa está guardada. Porque você, como igreja de organismo, está atuante. Talvez na igreja de organização você não tenha tido chance ainda. Você se filia à igreja de organização, entra no hall de membros, e a partir daí vai ter pessoas na administração, na gestão dessa igreja, que vão te dando oportunidades, vão te dando chances. Então vai chamar, irmão, vem dar uma palavra aqui. Às vezes você sobe um culto para pregar, às vezes você, por causa de alguma timidez, você não vai também. Você se intimida às vezes com a multidão. Mas às vezes com uma pessoa só lá no trabalho, você desenvolve a pregação de uma forma maravilhosa. Então tem esses dois lados aí que tem que ser sempre visualizados. Na igreja de organização é necessária a institucionalização. A institucionalização é a organização. É necessário organização. Sem organização vira anarquia. Quer dizer, qualquer um prega quando quiser, qualquer um fala quando quiser, qualquer um canta quando quiser. Eu quero fazer uma festa na minha casa, eu não posso caminhar ali, pego os bancos da igreja e levo para minha casa. Dou uma festa. Aí vai começar o culto, chega aqui tem 3 bancos. Poxa, não tem banco não? Ah, o irmão Júnior levou para dar uma festa lá na casa dele. Aí está com os bancos lá. Aí então faz o culto depois. Imagina que zumba, que desordem. Então quer dizer, a igreja, a organização tem que ter ordem, tem que ter responsáveis, gestores, né? Tem que ter estatuto, tem que ter uma legislação. Para quê? Para poder gerir os relacionamentos humanos, para poder atender a sua liturgia. A igreja de organização tem que ter liturgia sim. Tem que ter liturgia sim. Como Paulo deixou isso muito bem claro na carta aos Coríntios. Ele fala que quando profetiza, o outro tem que ficar quieto. Quando prega, a profecia tem que se calar. Tá certo? Então as mulheres não fiquem toda hora perguntando dentro da igreja. Por quê? Por causa de um ato que se desenvolveu naquela igreja, da mulher interrompeu o culto para perguntar. Aí fala, pergunte para o seu marido em casa. Aí alguns pegam de Paulo e falam, a mulher não deve falar na igreja. Pelo amor de Deus, meu irmão. A mulher na igreja do Novo Testamento é extremamente atuante. Dizer que a mulher não tem espaço na igreja é simplesmente uma loucura. Agora, o que Paulo estava discutindo naquela ocasião? As mulheres estavam interrompendo o culto para perguntar. Aí estava causando desordem. Da mesma forma, se os maridos estivessem interrompendo o culto para perguntar, ele vai falar, homens, pergunte depois do culto. Assim, tudo isso para quê? Ordem e decência. Questão de ordem. Então a igreja de organização tem que prezar pela ordem. Seus membros convivem em diferentes níveis de desenvolvimento. Vimos lá que o integrante da igreja de organismo, necessariamente, ele está dentro daquelas qualificações. Ele é regenerado, ele é justificado e é santificado. Ou seja, ele está, se ele está inserido nessa igreja, a igreja de organismo, é porque ele tem essas qualidades. Ele tem essas qualificações, tá certo? Na igreja de organização, que é uma instituição, uma igreja institucionalizada e aberta a todo o público, ela tem que receber pessoas de diferentes níveis e tem que conviver com elas. Por isso temos pessoas em amadurecimento, pessoas maduras em amadurecimento e neófitos. Pessoas que não têm nenhuma experiência espiritual, não têm nenhuma experiência de vivência cristã e que são imaturos. Eu tenho pessoas completamente imaturas, não sabem quais são os padrões da vida cristã. Temos pessoas em processo de amadurecimento, que já têm alguma experiência, mas ainda precisam desenvolver-se. E pessoas com muita maturidade, que inclusive seria muito bom
que na igreja organização, os líderes fossem somente as pessoas maduras. Na igreja Assembleia de Deus, na escala hierárquica, não todas as mulheres. Não, porque a Bíblia não dá base para ministério feminino, por exemplo, pastorado. Mas missão, por exemplo, temos referencial bíblico para a missão, temos referencial bíblico para a mulher servir dentro da igreja, a mulher atuar no ministério de ensino, por exemplo, ensinar a sua casa, ensinar pessoas, mas para o pastorado não temos. Então não há referencial bíblico para o pastorado feminino. Por isso que a Assembleia de Deus não dá lugar a esse tipo de ministério. É o Belém, pois é. Madureira adota esse tipo de. Constituída por crentes salvos e não salvos. Constituída por crentes salvos e não salvos. Ou seja, aqui dentro desse grande grupo de rol de membros da igreja local, tem joio e trigo. Não é dificuldade. Por mais que a parada tivesse um alcance maior de falar acerca do mundo, ela reflete também na questão da igreja local. Por quê? A igreja local está de portas abertas. Então o mundo tem que vir para dentro da igreja local, porque é o lugar onde ele pode ter encontro com Deus. Tá certo? Onde o evangelho tem que ser pregado. Então o mundo vindo para dentro da igreja local, as pessoas da comunidade entrando na igreja, umas vão de fato entregar sua vida a Cristo Jesus, que quisera que fossem todas que entrassem na igreja entregar sua vida a Cristo Jesus, tivessem uma vida de comunhão, mas nem todos. Pior que isso não entrar em comunhão. Melhor, exatamente, é melhor que eles venham e eles ouçam a palavra em algum momento da sua vida, entregue a sua vida a Cristo Jesus, mas você tem que ter consciência que existe esse convívio entre salvos e não salvos. Pode ter pessoas com diferentes intenções e é possível haver fraudes. É possível haver fraudes dentro da igreja local, tá certo? Infelizmente. Na igreja de organização podem se infiltrar obreiros infiéis, como vimos exemplo no Novo Testamento. Que Dimas, amando o presente século, me abandonou. Paulo foi abandonado por um obreiro falso. João teve problema com um Diótrefes, com um obreiro que tinha sede de poder. Ele se apoderou da igreja local, se apoderou da igreja, não recebia as pessoas que eram enviadas por João, tá certo? E tratava mal os crentes. E João escreve uma carta para tratar desse problema. É um problema de uma liderança de um obreiro infiel que ascendeu a um cargo na igreja local. Veja, naquela época, um apóstolo João andando na terra ainda, homem de Deus, homem que recebeu o lado de Jesus Cristo, e a igreja local já estava enfrentando problemas de falsos obreiros ascendendo a lugares. Por que eles estão ascendendo a posições de liderança? Às vezes por causa de qualificações pessoais. Será que nós não temos pelo menos um exemplo de uma pessoa que você tenha olhado, tenha suspeitado que ela só está naquele cargo por causa de qualificações pessoais, que você não vê nada de espiritual nela, no linguajar, no contato pessoal, porque no culto não é fácil de ver. No culto está todo mundo lá bonitinho, lá dando glória a Deus, aleluia. Agora aí na cantina, e quando você encontra com ela na rua para fazer alguma outra coisa, você combina com ela para ir em algum outro lugar, e as conversas que ela tem no carro, e as conversas que ela tem na roda de amigos, nas redes sociais, como bem falado. Então o que acontece? Lá fora a máscara cai, aí ela mostra o que ela é. Agora, isso que ela está mostrando, ela está trazendo para dentro. E aí às vezes ela chega na igreja local, por causa de qualificações pessoais, ela cresce. E aí crescendo, que tipo de influência ela tem para dar para a igreja? Muitas das vezes, veja só, às vezes o problema de um obreiro infiel crescendo numa igreja local, um obreiro que não está ligado ao corpo místico de Cristo Jesus, a igreja organismo, muitas das vezes não é que ele vai pregar uma heresia, porque ele não é besta. Ele sabe que se abrir a boca para pregar uma heresia, todo mundo vai pregar. Às vezes o problema não é ele pregar uma heresia, às vezes o problema é ele não pregar a verdade.
O que isso quer dizer com isso? Ele se omitir de pegar determinadas palavras. Por quê? Porque aquela palavra atinge a ele mesmo. Se ele pregar sobre aquele defeito, ele está intuído. Então ele faz o quê? Ele não prega. E mais, ele às vezes passa a mão em um monte de defeitos. Aí ele passa a mão às vezes no problema de uma pessoa, e a pessoa fala assim: que pessoa maravilhosa, uma pessoa aberta, mente aberta, pessoa moderna. Veja, enquanto o outro irmão lá é chato, é exigente, né, fica criticando, fica apontando os erros, esse irmão aqui, ó, ele é para frente. Ele é uma pessoa moderna, uma pessoa desenrolada, mente aberta. Ele é moderno, né? Ele é uma pessoa que dá apoio, dá ombro, é amigo. Não sabendo você que ele está alimentando uma doença dentro de você que ele mesmo tem. E ele não pode apontar em você, porque se ele apontar em você, aponta para ele também. Aí ele deixa crescer em você. Tá certo? Então são presos infiéis. As igrejas grandes hoje fazem, né? Infelizmente. Quando eu estava assistindo naquele plenitude lá, e ele falando lá sobre a Santa Ceia, ontem foi o grande dia da Santa Ceia, todas as igrejas que não toma ceia, que pecou, não sei o quê. Aí eu estava usando a passagem lá de Judas, na mesa da ceia, ia trair Jesus. Aí então pode vir todo mundo tomar sua ceia, que pede perdão, que ainda não tem outras igrejas, sabe? Eu falei, nossa. Olha o exemplo que ele usou. Ele necessariamente está dizendo que tem Judas, e esse Judas vai comer a ceia e está tudo bem. Ele diz que Judas tomou a ceia lá na mesa e depois foi lá e vendeu Jesus. Então não tinha problema entrar e tomar ceia, se tem pecado, não, porque a ceia. Não tem problema não. Ele cura. A ceia ia curar o pecado. A ceia cura o Ia pecado. fortalecer a pessoa. Meu Deus do céu. Misericórdia, deixa eu sair disso aqui que eu tenho mais para lá. Com essa facilidade, hein? Teve que eu vi na televisão, tinha um copo e tinha uma coroazinha dentro. Ele falou, o cara que estava pregando falou: domingo que vem eu abro a coroa de Israel. A coroa. Meu Coroa Deus de do céu. Israel. Olha só, hein? Que ele inventa coisa que nem na Bíblia tem. Antes eles pegavam as coisas da Bíblia e diziam assim, agora ele está inventando. Aquele ali diz que está tudo justificado, porque se Judas tomou a ceia, você também pode tomar. E como você é um Judas, você pode tomar a ceia também. Você está tomando a ceia na unção de Judas, Iscariotes, não o outro, né? Aí o outro aqui está pondo uma coroa dentro do cálice, não sei porquê. É uma coisa de louco. É coisas da igreja de organização. A igreja de organização tem espaço de atuação para essas pessoas, infelizmente. O que tem que ser feito? A igreja de organismo, que é referencial dentro da igreja de organização, tem que abrir a boca. Se ela ficar quieta, se ela não falar nada, falsos obreiros tomam lugar e bagunçam dentro da igreja. O que mais intriga nisso, se o batismo do Espírito Santo é dado por Deus, e por que essas pessoas falam línguas? Aí tem duas situações. Tem falsas línguas, tem muita gente falando falsa língua por aí. Tem gente falando falsa língua por aí. Como expulsar demônio, um curso para expulsar demônio. Ensinando a expulsar. Ensinando a expulsar demônio. Sendo que se você tem o poder na sua vida, não precisa ter curso. É o Espírito de Deus dentro da sua vida que te capacita a isso. Então tem, do jeito que tem curso de expulsar demônio, tem curso de línguas. Línguas estranhas. Os carismáticos fazem curso de línguas estranhas. Tem curso, mano? Tem curso. Eu não vou fazer não. Tem curso de línguas estranhas. E outra coisa. Outra coisa é possessão demoníaca. Tem. E o camarada fica lá e engana todo mundo. Enquanto não se levantar uma pessoa da igreja do organismo, com autoridade de Deus e poder de expulsar, ele fica. E sabe qual é o problema? Às vezes ele prega, só que ele está pregando não é a palavra dele, ele está pregando a Bíblia. Aí ele prega a palavra bíblica, às vezes com aquele pouquinho de Bíblia que ele prega um pouquinho de Bíblia, o resto ele distorce tudo. Então ele prega um pouquinho de Bíblia, com aquela pouca semente que ele prega, como é uma semente frutífera, muitas pessoas aceitam a Jesus e são salvas. Não aceitam a ele, aceitam a Jesus. E aí o que acontece? Ele fica lá enganando e sendo enganado. Paulo fala, pregue por inveja, mas se prega. Então, ele vai ser esse é o exemplo da pessoa que vai chegar naquele dia e vai falar, em teu nome eu curei, e curou mesmo. Em teu nome eu expulsei demônio, expulsou mesmo. Em teu nome eu realizei prodígio, maravilhas, e realizou mesmo. Só que não tem nada com ele. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Não tem comunhão. Para conhecer tem que ter comunhão. Então, não basta ter essas habilidades, tem que ter comunhão para poder ser conhecido dele. Por que essas pessoas se enganam, hein? Por que Deus engana elas?
desejo de enganar e ser enganado. Por quê? Porque com Deus, viver no Evangelho, de acordo com o Evangelho, não é fácil. Não é fácil. Não é uma coisa mar de rosa. Não é fácil. Tem que se subordinar a palavra de Deus. Elas estão fazendo isso, mas elas não estão enganadas. Não, enganadas de ser ingênuas, não. Elas enganam por quê? Porque elas querem. Porque elas se enganam ou enganam os outros propositalmente. Exatamente. Sabe o que é você distorcer a palavra, ganhar o público para você e angariar dinheiro em cima disso? Você convencer as pessoas a entrar num propósito e vir aí uma multidão de 500, 600 pessoas soltar 5 mil reais no seu pé? Então, tem gente que quer isso, tem gente que não quer salvação. Tem gente que não quer reino, glória de Deus. Ele quer isso. Opta por engano, engano. Exatamente. E ele vai se convencendo disso durante tanto tempo que ele começa a achar que está certo. Ele começa a achar, não, está tudo certo. Ó, aqui, ó, está prosperando, está tendo cura, está tendo prosperidade, está tendo riqueza. Então tá bom, Deus está gostando. Só que na verdade não é, ela está se convencendo daquilo porque ela gosta. Ela quer manter aquele padrão. É uma coisa que a gente tem que observar, tanto na questão individual de um pregador, quanto na questão organizacional de uma igreja local. Ver uma igreja local quando ela é baseada em números. Uma igreja que cresce avassaladoramente em pouco espaço de tempo, fica uma igreja extremamente grande, com salões enormes, com muito poder aquisitivo, tá certo? E com muita influência. Começa a comprar canais de televisão e tal. Veja só como é a estrutura doutrinária dessa igreja. Como é que é a estrutura, como são os cursos, como são as pregações. Eles fazem de um jeito, de uma forma de envolver o povo sempre naquele propósito. É sempre circular. Você está terminando uma campanha e emendando com o outro, terminando a campanha e emendando com o outro. Por quê? Porque eles precisam manter aquele giro sempre de pessoas e de contribuições. Eles ficam escravos do sistema que eles criaram. Eles criaram um sistema que deu resultado. Para manter o sistema, ele tem que ficar escravo dele. Aí ele fica, tem palavras que nunca vão ser pregadas naquela igreja. Por exemplo, Paulo fala, porque não viemos deste mundo, e certo é que não levaremos nada dele. Por isso nos contentamos com o que temos. Jamais vou pregar um negócio desse, porque se pregar arrebenta com o sistema. As pessoas vão falar assim, se é assim, tá bom, eu vou entregar meu dízimo, minha oferta e está tudo certo. E aí, meu irmão, vai começar a entregar tempo para todo lado, vai ter que entregar canal de televisão, vai ter que entregar canal de rádio, vai perder um monte de pastores, vai perder o poder. Então eles criaram um sistema que eles têm que sustentar. Eles sustentam como? Selecionando aquilo que interessa na palavra, principalmente distorcendo. Certo? Com essas distorções. A mesma coisa acontece com o indivíduo. O camarada começa a querer viver e pregar. Aí ele vai numa igreja, grande igreja, tem vontade de pregar. Ele prega, a palavra é impactante, o povo gosta, tem aquela repercussão. Aí o pastor fala, nossa, da próxima vez eu chamo de novo. Para ter esse impacto, essa repercussão, para angariar também visibilidade para a igreja. Aí o que acontece? Já fica agendado para a próxima. Aí na próxima ele vem, a palavra que Deus coloca no coração dele é uma repreensão dura, difícil de ouvir, daquela lá que Jesus pregou e o povo foi embora. Aí prega, não sai embora. A oferta fecha, o pessoal fecha a mão, porque ficou bravo, né? Parte da igreja vai embora, porque não estava buscando salvação, estava buscando ter bens, ou ter simplesmente cura, não queria salvação. Aí o pastor olha para a cara dele e fala, você vai sair pela porta da frente ou de trás? Mas tem que sair agora. Pronto, nunca mais ele tem uma chance ali. Só sabe qual é o problema? Ele está vivendo daquilo. Ele precisa pagar o aluguel, precisa pagar o carro, a prestação de 60 vezes, no Azira que ele comprou. Ele precisa pagar o aluguel da casa que é caro, precisa pagar a prestação do terno, que é cartão que ele comprou para poder estar de acordo com o evento. Como é que ele vai sustentar o sistema que ele criou? Ele vai pregar o que Deus manda? De forma alguma, ele vai pregar o que o povo quer ouvir. Como eu já presenciei pregadores famosos que estavam pregando uma mensagem, em determinado ponto da mensagem, a mensagem não estava surtindo o efeito que ele queria, ele pegou o recurso que ele usou na outra pregação, implantou naquela pregação, soltou aquele jargão, o povo pulou, o povo respondeu, aí dali para frente a mensagem dele para um outro rumo.
Aí eu saquei e falei, isso aqui é um recurso que ele coloca sempre quando a pregação não tem o impacto que ele esperava. O que é isso? Um sistema que ele criou. Ele tem que sustentar esse sistema. E aí você não tem mais Jesus como o centro do Evangelho. Você tem outra coisa, né? Você tem outro objetivo. Por haver pessoas infiéis na igreja de organização, também pode haver heresias, né? Como a gente está falando aqui. Não é qualquer grupo que pode ser considerado igreja de organização, mas sim aqueles que têm membros fiéis a Deus, mesmo que convivam com infiéis. Então veja, a igreja de organização não é qualquer coisa, não é um clube. Uma igreja de organização é possível que haja pessoas infiéis e que distorçam o seu propósito, o seu objetivo. Mas tem que haver pessoas fiéis. E o seu objetivo tem que ser centrado na doutrina, na palavra de Deus. Se não for assim, ela não é nem igreja. Ela não é nem igreja. E quando falamos em igreja de organização, não estamos falando num sentido negativo. Não, a igreja de organismo é boa, a igreja de organização é má. De forma alguma. A igreja de organização tem uma natureza. A igreja de organismo tem uma natureza. A igreja de organização tem outra natureza, a natureza humana. Ela pode ser boa ou má, depende das pessoas que estão nela. As pessoas que estão nela, que fazem parte da igreja de organismo, têm que dirigir a igreja de organização. Aí ela vai ser boa, porque ela vai ser direcionada para o propósito de Deus. Se a igreja de organismo, que está dentro da organização, se fechar e ficar tímida e deixar os infiéis tomarem a frente, vira uma samba do doido. Aí você vê a igreja fazendo absurdo, coisas que você pensava que não seria possível fazer dentro de uma igreja, tá certo? E aí damos continuidade com isso aqui, ó, o que está dando. Você quer falar? Não. A igreja de organização, seus membros são conhecidos, como eu falei, é uma instituição, nem sempre seus membros falam a mesma língua, nem todos seus membros são salvos, nela pode haver fraude, nela pode haver obreiros infiéis, que foi tratado, nela pode haver heresias, né, como em Timóteo 2, 17 a 18. Aí ele traz uma observação e uma conclusão. E a gente passa aqui para essa tabela para vocês verem direitinho a comparação entre um e outro. É interessante comparar a igreja de organização e a igreja de organismo. Na observação é o seguinte: por igreja como organização, não me refiro aqui a qualquer grupo religioso que se autodenomina de cristãos, pois existem muitas instituições heréticas que não podemos considerar como igreja no sentido genuíno da palavra. Refiro-me à igreja percebida pelos cristãos genuínos que andam em conformidade com a palavra de Deus e vivem diferente dos descrentes, ainda que alguns de seus membros não sejam verdadeiramente fiéis como os demais. Tá certo? Consequências da igreja ser aberta, da igreja ser dada a todos. A igreja aparece no Novo Testamento como uma organização extremamente simples. Todos, quando recebiam a Jesus Cristo, por fé como Salvador, como Senhor e Salvador, era introduzido no seio da igreja. Tá certo? Era introduzido no seio ou no corpo da igreja, como um novo integrante do corpo de Cristo Jesus. Todos eram considerados iguais, no mesmo nível. Não havia distinção ou preconceitos de raça, cor, sociedade ou sexo. A igreja administra seus próprios negócios. Não se inclina a qualquer autoridade terrena. Jesus Cristo é o seu exclusivo legislador. O Novo Testamento é o seu código, porém a igreja administra as leis que lhe foram divinamente transmitidas. Exerce disciplina sobre seus membros que de algum modo andem desordenadamente. A igreja tem seus membros cujos oficiais são dotados de qualificações divinas. Entre os que administram a igreja estão também os diáconos, que foram escolhidos para cuidar dos assuntos temporários, na verdade temporais, tá certo? Da igreja. A igreja quer ser considerada em seu aspecto mais amplo como organismo ou organização, ela é doadora de poder, visto que ela é o corpo de Cristo. Sendo assim, onde se encontra a igreja como organismo ou como organização, logo então estamos encontrando o corpo de Cristo. Onde tem corpo, logo então tem que ter cabeça, sendo que a igreja é o corpo de Cristo. Onde está a igreja, logo está Cristo, logo Cristo está presente. Para os primeiros cristãos, a igreja é entendida como sendo um povo escolhido, que veio para substituir a nação apóstola de Israel. No início, a igreja não tinha nenhum templo,
Portanto, essa celebração era feita no templo dos judeus em Jerusalém, até que fosse destruído pelos romanos no ano 70 da nossa era. Com a destruição do templo de Jerusalém e a grande diáspora de cristãos e judeus, a igreja passou a tomar o seu caráter próprio como uma entidade totalmente separada do judaísmo. Então, a primeira igreja estava muito ligada ainda ao templo de Jerusalém, porque era constituída principalmente de judeus. Então eles tomavam emprestado aquela característica sagrada do templo para ali se reunirem e celebrarem os seus cultos, tá certo? Mas ao passar do tempo isso não foi mais possível, principalmente com a destruição do templo e com o crescimento da igreja e a inserção nela de membros de outras raças, membros fora do judaísmo. Aí sim a igreja passou a ter a característica que ela tem hoje, uma igreja miscigenada, uma igreja que agrega todos os povos. E aí temos diferenciações, contrastes entre a igreja como organismo e a igreja como organização. Na organização temos membros salvos e perdidos, logicamente, tá? Membros salvos e perdidos, porque temos uma abertura para diversas pessoas. A igreja organização não barra a entrada de ninguém, ela permite que a pessoa adentre, que a pessoa participe. Se a pessoa está em comunhão com Deus ou não, quem pode dizer isso é ela. Só se a pessoa a pessoa claramente descumpre alguma norma, alguma doutrina, alguns de costume, a igreja tem poder para disciplinar. Mas internamente a igreja não tem avaliação. Só quem avalia a pessoa internamente é o Senhor Jesus Cristo, ela e Deus. Por isso que na ceia diz: cada um examine-se a si mesmo. Porque não é o pastor daqui que vai dizer: ó, você está em comunhão, você não está em comunhão. Não, a pessoa tem que avaliar a si mesma. Tem encontro na igreja de organismo membros somente salvos, porque somente aqueles regenerados, justificados e santificados estão logicamente incluídos no corpo místico, no corpo de Cristo, estão ligados a Cristo Jesus por comunhão. Quem não está nessa condição, não está, não faz parte da igreja de organismo. Isso é muito tranquilo com relação a isso. Somente pessoas presentemente vivas, só aqueles que estão vivos naquele momento fazem parte daquela igreja local. O irmãozinho que fundou a igreja há 100 anos atrás, ele já foi, meu irmão, não faz mais parte daquela igreja, ele partiu para outro plano. Então somente pessoas vivas presentes ali naquela igreja, tanto mortos quanto vivos em Cristo Jesus, fazem parte da igreja de organismo. Todos os salvos em Cristo Jesus de todas as épocas, tá certo? Que serão reunidos no dia do arrebatamento. A organização, muitas igrejas locais. O organismo, somente uma igreja universal. Na igreja de organização, igrejas em locais diversos, diversas igrejas locais com as suas administrações. Dentro das igrejas locais, os integrantes da igreja organismo, que é uma igreja só, cuja cabeça é Cristo Jesus. E todos os integrantes da igreja organismo vivem para atender às ordenanças de Cristo Jesus, vivem debaixo da orientação dele. Eles cumprem a ordenança da igreja local. Por quê? Porque primeiro eles estão subordinados a Cristo Jesus. Em Cristo Jesus é que ele cumpre essas ordenanças. O dia que o pastor da igreja local se desviar da doutrina e começar a ensinar coisas que atentem contra a palavra de Deus, ele tem a obrigação de se desvincular desse pastor, de falar: olha, o senhor está fora da palavra de Deus, o senhor está fora da orientação do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que atender primeiro a Deus, como Pedro falou para o Sinédrio. Nos é importante atender primeiramente a Deus, depois aos homens, tá certo? A organização, diferentes denominações. Aqui a organismo, nenhuma denominação específica, não tem nome essa igreja, é o corpo de Cristo, é a igreja mística. Parte do corpo de Cristo é a igreja de organização. Todo o corpo de Cristo é a igreja de organismo. Diferentes tipos de governo na organização. Cristo é o único cabeça na igreja de organismo. Ali temos diferentes gestores, diferentes políticas de organização, diferentes formas de governo, de acordo com aquela sociedade daquela igreja local. Tem igrejas locais que optam pela democracia, tem igrejas locais que optam pelo episcopado, tem igrejas locais que optam por outra forma de governo, e por aí vai. É de acordo com aquele grupo que se reúne naquele lugar. Mas sabendo que todo o corpo de Cristo e o que está inserido dentro daquela igreja de organização tem um só cabeça.
Tem um só Senhor. Ministra